A profecia mais alarmante da Bíblia não se refere ao arrebatamento, ao surgimento do anticristo ou à misteriosa aparição das duas testemunhas que virão à terra para pregar o Evangelho. A profecia mais assustadora é o aparecimento de algumas das criaturas mais malignas e ferozes que o mundo já conheceu, os anjos demoníacos do rio Eufrates. Para entender isso, devemos considerar o que está escrito em Apocalipse 16:12, que diz que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Recentemente, a mídia relatou que, nas últimas décadas, o fluxo do sistema fluvial Eufrates-Tigre diminuiu para quase metade da média anual durante os períodos secos. Atualmente, os níveis de água do Eufrates estão em um dos pontos mais baixos da história registrada, e há uma preocupação crescente de que o rio possa secar completamente até 2040. Embora o secamento do Eufrates tenha um impacto devastador nas civilizações atuais, ele também reflete os desafios enfrentados por muitas civilizações do passado. O que acontece quando o rio Eufrates seca? Para colocar isso em contexto, devemos entender os 7 julgamentos das trombetas que ocorrerão durante o período da tribulação. O primeiro julgamento envolverá a queda de granizo e fogo misturados com sangue sobre a terra, destruindo a vegetação e as árvores. No segundo julgamento, uma grande montanha em chamas cairá no mar. O terceiro julgamento será a queda de uma grande estrela do céu, envenenando 1/3 dos rios e fontes, causando a morte de muitos. O quarto julgamento trará 1/3 do sol, da lua e das estrelas sendo atingidos, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo obscurecidos. O quinto julgamento verá a abertura de um poço sem fundo, liberando gafanhotos demoníacos que atormentarão as pessoas. É no sexto julgamento que devemos prestar especial atenção. A sexta trombeta introduzirá 4 anjos demoníacos, que serão libertados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, causando grande destruição e morte. Tudo isso começará quando uma voz ordenar a liberação dos 4 anjos presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos, provavelmente anjos caídos, foram expulsos do céu junto com Satanás. A verdade é que neste momento Deus os mantém aprisionados até o tempo designado. Quando forem libertados, 1/3 da população mundial será destruído. A Bíblia esclarece mais sobre este evento em Apocalipse 9:17-19, que descreve cavaleiros montados em cavalos com cabeças como leões, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre ardente. Esses 3 elementos matarão 1/3 das pessoas na terra. Alguns pontos merecem destaque. Primeiro, Deus manteve esses 4 anjos caídos presos por um período específico da história, sendo liberados apenas para uma missão de destruição. Segundo, é interessante notar que há apenas uma outra criatura que foi aprisionada no poço sem fundo por 1000 anos, Satanás. Mas isso ocorre mais adiante em Apocalipse 20, o que ressalta a gravidade desses 4 anjos. Terceiro, esses 4 anjos no Eufrates estão em uma categoria diferente dos outros anjos caídos, como nos explica 2 Pedro 2:4, que afirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão até o julgamento. Assim, os outros anjos caídos que se rebelaram no céu foram enviados ao inferno e estão atualmente acorrentados, aguardando o julgamento. No entanto, o que diferencia os 4 anjos aprisionados no Eufrates é que eles estão reservados exclusivamente para a tribulação, enquanto os outros anjos caídos não são. Alguns sugerem que esses anjos representam concretamente o que Satanás veio fazer na terra: matar, roubar e destruir. Por isso, eles serão liberados apenas no final dos tempos, para cumprir seu papel no cumprimento da profecia. Eventos extraordinários ocorreram ao longo da história, envolvendo acontecimentos inusitados ou profecias que se cumprirão no futuro. Em quinto lugar, temos o anjo da morte, também conhecido como o anjo destruidor. Para entender esse evento, é necessário voltar ao Antigo Testamento. Quando o faraó se recusou a ouvir Moisés sobre a libertação dos filhos de Israel, Deus enviou 10 pragas ao Egito.
Entre elas estavam a transformação do rio Nilo em sangue, infestações de rãs, a morte dos animais, doenças de pele nos egípcios e até escuridão completa por 3 dias. Porém, a mais aterrorizante das pragas envolveu o anjo da morte. Moisés instruiu o povo de Israel a colocar o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas. Quando o Senhor passasse pela terra para atingir os egípcios, ele não permitiria que o anjo da morte entrasse nas casas marcadas pelo sangue. O povo de Israel seguiu a instrução divina, e naquela noite, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos primogênitos da terra do Egito, desde o filho primogênito de Faraó, que estava no trono, até o filho primogênito do prisioneiro na masmorra, incluindo os primogênitos dos animais. Faraó, seus oficiais e todo o povo do Egito acordaram, e um grande lamento foi ouvido em toda a terra. Em quarto lugar, temos um vislumbre das profundezas da terra. Corá, um homem que liderou uma rebelião contra Moisés e Arão, enquanto eles guiavam os filhos de Israel, se opôs à liderança divina e exigiu que todos fossem autorizados a servir como sumos sacerdotes, mesmo sem a ordem de Deus. Corá incitou toda a comunidade contra Moisés e Arão, e então Deus revelou a Moisés que o julgamento viria para Corá. Moisés instruiu o povo a se afastar de Corá e seus seguidores. De repente a terra se abriu, engolindo Corá, sua família, seus seguidores e todos os seus bens. Eles desceram vivos para o abismo, e a terra se fechou sobre eles, fazendo com que desaparecessem do meio do povo de Israel. Em terceiro lugar, temos um evento profetizado, o surgimento das 2 testemunhas. Essas 2 figuras são únicas porque, de acordo com a Bíblia, elas receberão poder sobrenatural de Deus para realizar feitos incríveis. Muitos acreditam que essas testemunhas serão Enoque e Elias. Elas aparecerão durante o governo demoníaco do Anticristo e estarão vestidas com pano de saco, um tecido grosseiro geralmente feito de pelos de cabra. Esses homens se destacarão no mundo por sua capacidade de profetizar durante 1260 dias, pregando o Evangelho de Jesus Cristo em um mundo dominado por forças demoníacas. Alguns ouvirão a mensagem, enquanto outros a rejeitarão. Muitos se enfurecerão e atacarão as testemunhas, mas a Bíblia afirma que, se alguém tentar feri-las, fogo sairá de suas bocas e consumirá os inimigos. Essa será uma cena extraordinária, pois o Anticristo, o governante mundial, não permitirá que ninguém adore o verdadeiro Deus da Bíblia. Ele atacará as testemunhas de Deus. Além disso, esses 2 homens terão poder para fechar os céus e impedir que chova durante seu ministério, além de poder transformar rios e oceanos em sangue e lançar pragas sobre a terra sempre que desejarem. Durante um período específico, esses profetas pregarão com grande autoridade e poder, sendo literalmente intocáveis. No entanto, em Apocalipse 11:7, é mencionado que, quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. Seus corpos serão deixados expostos na rua da grande cidade, que é descrita simbolicamente como Sodoma e Egito, lugares que remetem à rejeição e resistência ao Senhor. Após 3 anos e meio de quase invencibilidade, um espírito angélico sobrenatural, vindo do abismo, usará o anticristo humano para travar uma guerra contra as 2 testemunhas e, eventualmente, vencê-las. Em segundo lugar, temos o Armagedon, que será o confronto final entre o bem e o mal nesta terra. O mundo inteiro será testemunha deste evento conforme descrito na Bíblia, em Apocalipse 16:14-16. A passagem nos esclarece que os espíritos demoníacos realizarão milagres e irão reunir os governantes de todo o mundo para a batalha contra o Senhor, no grande dia do julgamento de Deus. Jesus alerta, dizendo que sua vinda será tão repentina quanto a de um ladrão, e os abençoados serão aqueles que estiverem preparados. Os espíritos demoníacos reunirão os governantes e seus exércitos em um lugar chamado Armagedon, sob a influência maligna do Anticristo. Aqueles que receberam a marca da besta se unirão para lutar contra Deus. João,
ao ver este evento futuramente, o descreve em Apocalipse 19, 11, 16, relatando que o céu se abrirá e um cavalo branco aparecerá, com seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, que julgará com justiça e travará uma guerra justa. Ele será coroado com muitas coroas, e em seu manto estará escrito a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos com o mais puro linho branco, o seguirão em cavalos brancos, e de sua boca sairá uma espada afiada para dominar as nações. Ele governará com uma vara de ferro e exercerá a ira de Deus, com a força de um lagar. No seu manto e em sua coxa estará o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em primeiro lugar, temos o grande desaparecimento, também conhecido como o arrebatamento. Existe um debate sobre o momento em que ocorrerá, antes, durante ou depois do período de tribulação. Apesar das divergências, todos os cristãos concordam que o arrebatamento acontecerá. A tradução ampliada de 1 Tessalonicenses 4,17 diz que no momento, aqueles que estiverem vivos e permanecerem na terra serão arrebatados juntamente com os ressuscitados, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Em Mateus 24, 40, 41, Jesus nos fala sobre o arrebatamento, dizendo que 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado, e 2 mulheres estarão moendo com um moinho, uma será levada e a outra deixada. O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, abalando o mundo inteiro. Aqueles que estiverem em Cristo experimentarão uma grande alegria, finalmente na presença do Senhor, enquanto os que ficarem terão que enfrentar as dificuldades dos últimos dias. Esses eventos podem parecer difíceis de imaginar, mas a palavra de Deus é fiel e sem erro. Encorajo você a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, pois há uma promessa de libertação. Em Lucas 21, 28, a Bíblia nos diz que, quando essas coisas começarem a acontecer, devemos olhar para cima e levantar nossas cabeças, pois a nossa redenção se aproxima. Como cristãos, devemos ser diligentes no estudo da Palavra de Deus, reconhecendo os sinais dos tempos e estando preparados para o que está por vir. Devemos permanecer vigilantes, atentos e sempre testar tudo à luz da verdade divina. Esteja pronto, esperando, observando e antecipando o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Há 3 advertências bíblicas que devemos levar a sério. A primeira, em Mateus 11, 4, é uma solenemente dirigida por Jesus, que afirma que será mais tolerável para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para aqueles que rejeitarem a verdade e não se arrependerem. Essa advertência deve nos tocar profundamente, lembrando-nos das graves consequências de rejeitar a verdade e falhar no arrependimento. Somos responsáveis pelo conhecimento e pelas oportunidades que nos foram concedidas. No dia do julgamento, seremos cobrados não apenas pelas nossas ações, mas também pela forma como respondemos à graça e revelação de Deus. Em Mateus 7, 21, Jesus nos dá uma advertência importante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esta passagem destaca a importância da fé genuína e da obediência, em vez de um simples serviço de palavras ou aparências externas. Ela nos desafia a refletir sobre a autenticidade do nosso relacionamento com Deus, pois não basta professar a fé, nossas ações devem refletir a vontade divina. A verdadeira fé se manifesta através da obediência e de uma vida transformada. Em Apocalipse 20, 12, encontramos uma vívida descrição do julgamento final. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Esta imagem revela a realidade do julgamento, onde cada alma será responsabilizada diante de Deus. O registro das nossas ações será levado em conta, e o livro da vida, contendo os nomes daqueles que pertencem a Cristo, servirá como o testamento final da salvação através da fé nele.
Essas advertências nos lembram de nossa responsabilidade diante de Deus, nos instigando a avaliar a sinceridade da nossa fé, a autenticidade do nosso arrependimento e o alinhamento da nossa vida com a vontade divina. Devemos levar essas advertências a sério, buscando uma vida de devoção genuína, obediência verdadeira e fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras despertem em nós o desejo de cultivar um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus, enquanto caminhamos em direção ao reino eterno. O diabo está determinado a impedir que as pessoas conheçam a Deus e confiem nele com suas vidas. Suas táticas variam conforme a situação, dependendo se a pessoa já é cristã ou não, mas o propósito final é sempre o mesmo: afastar as pessoas do amor de Deus. A guerra espiritual não é algo que devemos temer, pois a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é algo que travamos sozinhos, mas é quando permitimos que Deus lute por nós, que seremos capazes de vencer a batalha. Essa guerra afeta todas as áreas de nossas vidas, e embora não seja possível evitar o conflito, muitos cristãos nem percebem que estão em guerra. Outros, no entanto, podem perceber os resultados dessa batalha em suas vidas, como desânimo, depressão, opressão e derrota. Alguns enfrentam dificuldades em seus relacionamentos familiares e conjugais, com divórcios, conflitos e abusos como cicatrizes dessa batalha. O inimigo tem 4 objetivos principais ao atacar os crentes: desencorajá-los, distraí-los, despertar descontentamento e criar discórdia. O inimigo busca desanimar a fé dos crentes, desviá-los de seu chamado com prazeres mundanos e tentações, despertar insatisfação na vida física e, finalmente, criar desunião entre os crentes para enfraquecer o evangelho. No entanto, a vitória é alcançada ao seguir o exemplo de Jesus, que frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. É crucial reservar tempo para estar sozinho com Deus, livre de distrações, para dar-lhe nossa total atenção e fortalecer nosso relacionamento com o Pai Celestial. Se até Jesus sentia a necessidade de se afastar das multidões e de seus amigos para estar em comunhão com Deus, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. A oração é uma ferramenta poderosa na guerra espiritual, pois é o momento em que entregamos nossas batalhas a Deus, chamando-o para lutar por nós. Muitas vezes ouvimos a expressão "a vida acontece", usada para descrever situações ou circunstâncias que as pessoas vivenciam. É comum atribuir certos eventos à rotina da vida, como quando um bebê chora por estar com fome ou quando um adolescente falha em um teste por não ter estudado. São situações que acontecem e podemos simplesmente chamar de vida. No entanto, já pensou que talvez algumas dessas situações, que classificamos como apenas parte da vida, possam ser algo bem diferente? Nem tudo o que acontece em nossas vidas é apenas um acontecimento natural. Muitas vezes, são questões espirituais que precisam ser enfrentadas. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem distinguir essa diferença porque nunca aceitaram a verdade espiritual sobre Deus e seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Corinto, escreveu em 1 Coríntios 2:14: "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente." Quando vivemos guiados pela nossa natureza carnal, não conseguimos aceitar as coisas de Deus. Então, como podemos discernir quando estamos mais inclinados a satisfazer os desejos da carne, em vez de buscar aquilo que pertence a Deus? E como saber quando as situações que enfrentamos são apenas a vida acontecendo, ou se são uma batalha espiritual contra a qual precisamos lutar espiritualmente? Como cristãos, devemos estar dispostos a responder honestamente a algumas perguntas sobre nós mesmos. Passamos mais tempo pensando no que queremos ou como queremos que as coisas aconteçam, ou refletimos mais sobre o que Deus deseja? Jesus disse: "Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, acima de todas as outras coisas. Pessoas com uma mentalidade carnal chamam Deus apenas quando estão em necessidade
enquanto as pessoas com uma mentalidade espiritual mantêm Deus à frente de tudo o que fazem e não tomam decisões sem antes buscá-lo. Outra questão importante é se estamos mais preocupados com nossas próprias necessidades ou com as dos outros. Em Filipenses 2, 3, 4, Paulo escreveu: "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros." Pessoas com mentalidade carnal costumam estar mais focadas em seus próprios problemas, enquanto pessoas com mentalidade espiritual entendem que ao ajudar os outros a superar suas dificuldades, Deus sempre abrirá caminhos para superar as complicações em suas próprias vidas. Existem várias outras perguntas que podem nos ajudar a entender se estamos vivendo de forma carnal ou espiritual. Amamos a Deus e as pessoas mais do que a nós mesmos? Buscamos o prazer mais do que buscamos a Deus? Estamos contentes com o que temos ou sempre queremos mais? Estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ferem? Passamos tempo orando por outros, mesmo por aqueles que consideramos inimigos? A verdade é que precisamos primeiro garantir que estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual, negando nossa natureza carnal. Para lidar com as circunstâncias que atravessamos, devemos aprender a discernir se são apenas eventos naturais ou se são batalhas espirituais. Não podemos receber as coisas de Deus sem o devido discernimento espiritual, e para ter esse discernimento, precisamos viver de maneira diferente de como os homens naturais vivem, sem ceder aos desejos da carne. O autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, afirmou de maneira clara que o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, a maturidade é alcançada com prática constante e a capacidade de distinguir o bem do mal vem com essa maturidade. Vivemos em uma época em que, muitas vezes, é difícil saber se os desafios que enfrentamos são simplesmente situações cotidianas ou algo mais profundo, que devemos tratar como uma batalha espiritual. Sem o discernimento de Deus, não temos chance alguma de perceber a diferença entre os eventos comuns da vida e os ataques espirituais do inimigo das nossas almas. A Bíblia nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Também somos orientados a ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao redor rugindo como um leão em busca de quem devorar. No entanto, em Tiago 4:7, lemos: "Submetam-se, portanto, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Em cada área de nossas vidas, onde o inimigo pode tentar nos atacar espiritualmente, Deus já providenciou um escape. Mas para discernir corretamente entre os desafios naturais e as batalhas espirituais, é preciso ter sensibilidade. O homem carnal não tem esperança de perceber essa diferença, mas aqueles que caminham com Deus receberão a sabedoria necessária para identificar e vencer a batalha, pois a vitória é garantida em Jesus Cristo.